A gente conhece a história de David HaMelech. Vou dar um resumo curtíssimo sobre... Tem muitas histórias de David HaMelech. Na verdade, se alguém tem muitas histórias, é o famoso David HaMelech, o rei Davi. Mas um dos episódios da vida dele é quando teve o episódio de David e uma mulher chamada Batsheva. Bom, a história é a seguinte, a Gemara conta pra gente, também está escrito no Navi isso, tinha um senhor chamado Uriah Ahiti. Esse Uriah Ahiti é o nome do marido de Batsheva, e ele tinha uma esposa, a esposa dele chamava Batsheva. David HaMelech, em alguma ocasião, viu Batsheva e falou, uau, essa mulher é a mulher que está no meu sonho de casar. Poxa, mas David HaMelech, você já está casado com algumas mulheres. Lembram que antigamente havia algo chamado poligamia e se casava com muitas mulheres. Até alguns maridos se perguntam como que é possível casar com muitas mulheres. Mas antigamente lembram que os homens casavam com algumas mulheres. Só o rei, curiosidade, o rei tinha um limite. 18. Com quantas mulheres o rei podia casar? Diz a Gemara em Sanedrin? 18, não mais. Mas os homens casavam com muitas mulheres. Então David HaMelech já era casado. Ele viu essa mulher chamada Batsheva. Ele falou, preciso casar com ela. Mas tem um problema aqui, queridos. Essa mulher já é casada. Então como é que eu vou casar com uma mulher casada? David HaMelech falou, eu tenho uma forma de resolver isso. Já que eu sou rei e eu tenho um exército, meu exército vai combater, vai precisar pegar mais territórios, porque hoje em dia, se você quer aumentar o PIB de alguma nação, você tem algumas artimanhas econômicas. Antigamente, como que eles aumentavam, como eles davam um boost na economia? Quando precisava, eles faziam guerras e conquistavam novos territórios, como todo mundo aqui já jogou War. Fazia a mesma coisa antigamente. Então, David HaMelech falou, olha, eu vou mandar o marido dessa mulher, Batsheva, chamado Uriah Ahiti mais uma vez, para o exército. Ele mandou ele no exército, ele foi no fronte da guerra, e aconteceu que Uriah morreu. Quando Uriah morreu, essa mulher virou uma mulher o quê? Viúva. Não é mais Eshetish, não é uma mulher casada. Uma mulher viúva pode casar com quem ela quiser e com quem quiser casar com ela. Nesse momento, David HaMelech casa com Batsheva e esse é o famoso episódio de David e Batsheva. Mas ele mandou David HaMelech mandou Uriah Ahiti e casou com Batsheva depois que ele já tinha morrido. Agora, a Gemara conta pra gente, isso aqui é o que está escrito no Navi, um pouquinho a Gemara, mas a Gemara conta pra gente um pouquinho mais a fundo alguns detalhes que talvez a gente não tinha conhecido até hoje. Essa Gemara aparece no Tratado de Sanedrin, o último capítulo da Gemara de Sanedrin fala muitas histórias e episódios, na verdade o enfoque de Hashem. Na página 107a, a Gemara conta pra gente o seguinte: qual que era a relação de David HaMelech com Batsheva? Diz a Gemara o seguinte: Reuia Haita Batsheva Bat Eliam, o nome dela, essa mulher era merecedora le David, de estar casada com David HaMelech. Ou seja, se alguém fosse ler, não aconselho fazer isso, mas se alguém fosse ler a mão de David, ou ler o horóscopo, ler as estrelas, com quem David HaMelech tinha que casar também? Com Batsheva. Assim diz a Gemara. Agora, aonde estava escrito isso, diz a Gemara, Misheshet Yemei Bereshit. Desde a criação do mundo, uma das coisas que estava predestinada a acontecer, era que David HaMelech tinha que casar-se com Batsheva. Tá bom? O próprio David HaMelech, depois que mandou esse Uriah Ahiti para a guerra, e casou com Batsheva e teve relações com ela, ele falou, puxa, eu estou muito envergonhado, disse David HaMelech, do que eu fiz. Por quê? David HaMelech falou, olha, se você, assim diz o Talmud mesmo, na Guanai Masechet Sanedrin, que eu mencionei para vocês, se vocês cortarem minha veia, assim diz David HaMelech, vai sair, não sangue, vai sair vergonha da minha pessoa. Eu estou envergonhadíssimo do que eu fiz. Depois? Depois. E David HaMelech, inclusive, diz
que ele entrou no Bet Din, entrou na casa de estudo, no Betamidrash, melhor dizendo, na casa de estudo, e viu as pessoas estudando que averot, que pecados merecem qual punição. E de repente começaram a estudar sobre um pecado chamado Eshetish, quando uma mulher trai o marido. E aí David HaMelech escutou qual que haverá de uma mulher que traz o marido, Hayav Hene, que ela merece morrer, lo aleno, enforcada. E aí começaram a falar, opa, qual é o exemplo disso? Um exemplo parecido com David e Batsheva. David HaMelech falou, meus queridos, olha que interessante a informação que a Gomorra traz para a gente, uma pessoa que, não que possa fazer isso, lo aleno, obviamente que não era essa a mensagem dele, mas uma mulher que trai o marido, ela é Hayav Henek, mas ela tem Olam Haba depois da punição dela. Já alguém que envergonha o colega, não tem Olam Haba. Então, se cada vez que vocês forem expor esse conceito de alguém que tem alguma verá, que merece morrer, lembrarem meu nome quando for relacionado a relações sexuais de David HaMelech, estão me envergonhando. E é mais grave porque não tem Olam Haba. Ou seja, David HaMelech passou por uma vergonha atrás da outra. Quando estudavam sobre casos de relações sexuais proibidas, falavam igual David HaMelech. Por quê? Porque ele pegou a mulher, o marido, colocou ele no fronte para poder casar com a esposa. Então, não está certo isso. Inclusive, tem um Tehillim 19, que a gente lê ele todo Shabbat de manhã. Shegiot Miavim. David HaMelech falou, puxa vida, as coisas que a gente erra, quem vai entender isso se não Hashem? Por favor, Hashem, ministarot nakeni, me limpa meus equívocos pequenos que eu fiz. Mizedim chasoch avdecha. Por favor, Hashem, protege o seu escravo, David HaMelech falando, de coisas, mizedim, que é zed, mezid, por querer. Alim shelubi azetam. Por favor, Hashem, não deixe que as pessoas falem mal de mim. Ou seja, todo Teilim tem alguma história. A história desse Teilim é que David HaMelech estava colocando no papel os sentimentos de amargura que ele teve depois de ter mandado no fronte o marido de Batsheva, Uriah Hiti, mandou ele lá no fronte, ele ficou muito mal de ter feito isso e casado com Batsheva. A pergunta de 1 milhão, que não se cala aqui, é a seguinte. Peraí, qual foi o erro de David HaMelech? Qual a vergonha? A primeira coisa é que ele casou com uma mulher que não era mais Eshetish, porque o marido já tinha morrido. E 2 ainda, que o mais difícil de tudo que eu li para vocês, a Gomorra diz, Reuia Haya Batsheva, Batsheva estava prometida, desenhado nas estrelas, horóscopos, Kabbalah, o que você quiser dizer? Para David HaMelech, desde quando? Sheshet Bereshit. Hoje em dia, quando alguém em casa, eles falam no Sheva Brachot, famoso discurso, Bat Ploni e Ploni. Desde quando? Desde que o cara já nasceu, já estava destinado. Habibi, aqui é fichinha. Estava destinado que essa mulher Batsheva tinha que casar com David HaMelech. Quanto tempo antes dele nascer? Milhares de anos antes. Desde os 6 dias da criação do mundo. Então por que David HaMelech estava com vergonha? Porque estavam acusando David HaMelech. E o que ele fez de errado? Que ele foi repreendido pelo Navi da época, chamado Natan Navi, veio repreender ele. Ele não fez nada de errado, ele fez o que a Kadosh Baruch Hu mandou no curso da história. E mais forte do que isso, só me permitam mais uma pergunta, mais forte do que isso, acompanhem comigo. Quem nasceu desse Basra de David com Batsheva? Mais sábio dos homens. Mais sábio dos homens, quem foi ele? Shlomo. Tá bom, mais sábio dos homens, pode ser. Mas que mais ele tinha fora ser o mais sábio dos homens, queridos? Ele construiu o Bet HaMikdash. Então, muito grave o que David HaMelech fez não pode ter sido. Porque se dessa relação sair Shlomo, que construiu o Bet HaMikdash, que é mais sábio dos homens, é um dom de Hashem. Talvez a gente possa não louvar tanto isso. Mas que construiu o Bet HaMikdash com as Askamá de Hashem. Poxa, a pessoa fala, escrevi um livro, tive Askamá de tal pessoa, coloca a volta. Aqui, Shlomo HaMelech, filho de David HaMelech, né, com essa relação de David e Batsheva, teve Askamá, a carta de aprovação para a construção do Bet HaMikdash de quem? Nada mais, nada menos que Hashem. Qual foi o erro para ele ser incriminado por Natan Navi? Qual foi o erro para ele ter que fazer tchuvá tanto tempo, para ele falar, por favor, Hashem,
me salva. Escrever no Tehillim, puxa vida, estou envergonhado da minha atitude. Se cortarem minhas veias, diz David HaMelech, assim explica a Gemara, não vai sair sangue, vai sair vergonha da minha atitude. Mas o que ele fez de errado? Diz a Gemara para a gente, apertem os cintos, o seguinte, acho que tem a ver com o século 21, por isso que me chamou a atenção. Diz a Gemara, o problema é que David HaMelech, ele fez o que era certo, fez. Ele casou com a pessoa certa, sim. Então qual foi o erro? Diz a Gemara, e se a Gemara conta a gente pode repetir para aprender, que David HaMelech foi ansioso, se a gente puder falar assim de uma pessoa grande, ou precipitado. Quando David HaMelech percebeu que Batsheva, ele viu isso, tinha que se casar com ele, e ele tinha que casar com ela, tanto faz, e ele falou, uau, desse casamento vai ser algo importante para Bnei Israel, então ele tomou atitude, mas essa mulher era casada. Se Hashem, daí que ela é casada. No momento certo, do jeito certo, vai vir a coisa certa. Mesmo que eu ver nas estrelas que tal coisa tem que acontecer, eu não posso causar algo um pouquinho torto. Obviamente está falando de uma pessoa gigante como David HaMelech. Era um erro muito pequeno, mas se a Torá contou para a gente aprender, a gente pode repetir aqui, não tem problema. Então, David HaMelech fez um erro muito pequeno. Qual foi o erro dele? Que ele se precipitou um pouquinho antes da hora. Olhem que interessante. Quanto tempo demorou para as pessoas descobrirem que David HaMelech não foi uma pessoa de mau caráter? Quanto tempo demorou na história? Fui procurar, olha que interessante, olha que curioso. David HaMelech virou rei com 29 anos de idade. A famosa musiquinha, David Melech Israel. Não sei se cantaram na época para ele, mas David HaMelech virou rei com 29 anos de idade. Durante quanto tempo ele reinou? 40 anos. Quer dizer, ele ficou rei dos 29 aos 69. Tem 6 meses que David HaMelech, curiosidade, a Gemara traz para a gente em Sanedrin, a mesma Gemara que eu mencionei para vocês, ficou Metzorá, a gente traduz hoje como lepra, mesmo que não é uma doença física, é uma doença espiritual que tem uma repercussão no corpo da pessoa. Porque ele ficou Metzorá como castigo que ele pediu para ter capará, ter perdão do pecado que ele fez com Batsheva, que a gente acabou de mencionar que o pecado não foi tanto o ter casado, mas ter tomado atitude de uma forma adiantada ou precipitada. A gente está falando de pessoas muito grandes, como David HaMelech, onde tem um pingo de um erro, mas que pode refletir para a gente no século 21, ensinar para a gente algo importante. David HaMelech faleceu com 70 anos de idade. Agora, quando que ele casou com Batsheva, David HaMelech? Ele tinha 57 anos de idade quando ele casou com Batsheva, quer dizer, 13 anos antes de falecer. Aí nasceu Shlomo HaMelech, obviamente. Shlomo HaMelech foi rei com 12 anos de idade, quer dizer, David HaMelech ainda estava vivo, porque se ele casou com Batsheva com 57, demorou um pouquinho, 12 anos ele virou rei, e aí David HaMelech faleceu. Agora, Shlomo HaMelech, por sua vez, também é rei por 40 anos, ele constrói o Beit HaMikdash, e olhem que interessante. Quando ele tinha 16 anos de idade, quer dizer, depois de 4 anos de virar rei, ele foi construir o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash demorou 7 anos para ficar edificado. Quando Shlomo HaMelech construiu o Beit HaMikdash, durante a construção, depois que ficou edificado, estava tudo pronto, faltava colocar a parte mais importante, se a gente possa dizer de alguma forma ou outra, dentro do Beit HaMikdash. Qual o objeto mais importante do Beit HaMikdash, dentre outros? O Aron HaKodesh. Mará conta pra gente que eles foram trazer o Aron HaKodesh, tudo pronto, só que tinha que fazer Petihat Echal, né? Bavur Shemit Nadev, fizeram um leilão, não abria, o Echal não abria. Como é que eu vou colocar o Aron HaKodesh dentro do lugar específico se as portas não se abrem? Então, Shlomo HaMelech fez tefilá, fez outra tefilá, e não estava abrindo o portão, não era da esperança aqui, mas tinha que ser aberto o portão para entrar no Beit HaMikdash Aron HaKodesh. Até que, olhem que espetacular, Shlomo HaMelech falou, por favor, Hashem, abram-se os portões do Beit HaMikdash no mérito de quem? De David HaMelech.
Quando Shlomo Amelech falou, abram-se os portões no mérito de David Amelech, está escrito que o povo, não sei se todo o povo, mas está escrito que o povo ficou com cara de panela. Sei que hoje em dia não tem essa expressão, mas a Gemara fala que as pessoas que estavam suspeitando de David Amelech ficaram com uma cara de fundo de panela. Que shulei akderá, essa é a expressão da Gemara. Hoje em dia não sei se é famoso falar isso, mas parecia cara de comida queimada. Porque foi nesse momento que falaram, uau, que vergonha, a gente ficou zombando de David Amelech todos esses anos, e agora a gente viu que o Aron HaKodesh só conseguiu entrar no Bet HaMikdash quando o filho dele, Shlomo, pediu, por favor, no mérito do meu pai, abra isso. Ou no mérito do seu pai, David Amelech, a gente vai abrir, disse Hashem. Então, foi depois que David Amelech já tinha falecido, que perceberam que ele era uma pessoa nobre, e a atitude dele teve um erro tão pequeno, que depois nem foi cobrado, depois de tanto David Amelech suplicar e passar aqueles 6 meses de sofrimento. Olhem que interessante, quando David Amelech foi embora do mundo, ele foi embora, e as pessoas, quando olharam para ele, que tipo de esped possivelmente fizeram, alguns talvez fizeram bom, e outras pessoas falaram, David Amelech pegou a mulher do vizinho, não sei o que, foi mais ou menos uma história mal contada. Depois de alguns anos que ele já tinha falecido, passou quase uma década que ele faleceu, que ele teve que ter muita paciência de verdade para poder as pessoas saberem que David Amelech de fato não tinha um erro muito pequeno e já foi consertado e teve que parar. Mas mais uma vez vimos que David Amelech não podia ter pressa para nem ter o perdão dele visível aos olhos do povo. A gente aprende aqui em dobro, tanto do erro de David Amelech com Batsheva, quanto de quando ele teve perdão, que uma coisa foi necessário. Ele teve que ter, em ambos episódios, algo chamado, vou respirar fundo antes de falar, paciência. Paciência. Olhem só que espetáculo. Outro episódio que a gente vê essa amizade de alguma forma ou outra. O povo Yehudi viu Hashem no Egito, viu mesmo Hashem, quanto tempo eles viram Hashem dentro do Egito? Dentro do Egito? No Egito, eles estavam no Egito ainda escravizados, durante quanto tempo eles viram Hashem reveladamente? As 10 Makot, eles viram Hashem. Dam, Tzfardeh, Akinim, Arov, eles viram Deus. Quanto tempo demorou essas Makot? Mais ou menos 1 ano. 1 ano. Cada Maká demorava mais ou menos 1 mês, vamos arredondar, quase que 1 ano. Então, durante 1 ano, 12 meses, day and night, todos os dias eles viam, uau, uma praga no céu, uma no chão, uma no mar, eles viam, uau, Deus comanda tudo, é Deus. Os egípcios falaram, a gente não aguenta mais, manda esse povo embora. Por quê? Porque Deus está com eles. Agora, isso ainda foi fichinha quando a gente lembra, que a gente fala na Gada de Pesach, mesmo que hoje não é Pesach, mas quando eles saíram e atravessaram o mar, os milagres foram pelo menos algumas vezes maior, pelo menos 5 vezes maior, os milagres que aconteceram no mar. Então, de novo, eles vão lá, eles veem Hashem 12 meses no Egito, vem Hashem no mar, quer dizer, o que dava na frente deles era, mesmo que eles não queriam ver Hashem, eles iam dormir à noite com o que dava para sonhar. Não tinha outra opção, não tinha mais o que ver, só sonhava com Deus, não tinha mais o que sonhar, porque era 24 horas por dia, 7 dias por semana, só Deus na minha frente. De repente, 50 dias depois, eles chegam no famoso destino esperado. Aonde eles chegam? Har Sinai. Hazak Baruch. Aí a gente fala todos os dias, quando abre o Aron HaKodesh até hoje nas sinagogas, um passu que foi falado no Har Sinai. Ata oreta ladat que Hashem Elokim. Esse passu foi falado no Har Sinai. Tradução, Ata, você, oreta ladat, viu que Hashem Elokim. Esse passu foi falado quando no Har Sinai? Quando a gente chegou no Har Sinai. Como assim? Está claro que Deus é o maior. Allahu Akbar. O que aconteceu no Har Sinai que ficou claro? Rashi traz no Humash, que esse passo que a gente fala cada vez quando abre o Sefer Torah até hoje, que abriram-se os 7 céus e todo mundo viu que não tem nada no mundo lá em cima que comanda o mundo fora Deus. Viram um trono celestial de Hashem. Todo mundo viu o trono celestial de Hashem. Então, de novo, no Egito, último ano, viram Hashem. Andaram no deserto 50 dias, viram Hashem. Na saída do mar, viram Hashem.
Quando chegaram no Har Sinai, viram Hashem de forma mais revelada possível. Sem dúvida nenhuma. Até que a gente conhece a história da novela, a gente lê, tem a seguir cenas do próximo capítulo. Às vezes, infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente fica meio vacinado, a gente já conhece as cenas do próximo capítulo da Torá, Balat HaShvili sem comparar com a novela. Então, o povo está lá, recebeu, o que eles receberam no Har Sinai? Só os 10 mandamentos, não receberam nenhuma tábua por enquanto, nem tábuas das leis não foram dadas ainda, só os 10 mandamentos. Aí Moshe Rabbeinu sobe 40 dias para pegar algo mais concreto, as tábuas da lei escritas por Hashem. Moshe Rabbeinu vai descer, com as tábuas da lei ele está descendo, está voltando. Aí Hashem fala para ele, Habibi, s'il te plaît, Rotur, Sefer Rishon, Neja, desce com Sefer. O que aconteceu? Como assim que aconteceu? Desce e vê. Moshe Rabbeinu vê o povo lá, não sei que tipo de música eles estavam cantando. O que o Moshe Rabbeinu cantou quando viu o povo fazendo o pecado do bezerro de ouro? Haz veshalom, haz veshalom. Ele ficou, não acreditou, é impossível. Bnei Israel fizeram um pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu fica muito chateado e quebra as luchot sem permissão de Hashem. Como que é possível que um povo que viu Hashem, sei lá, como assim, sei lá, algum erro teve que ter que Moshe Rabbeinu ficou chateado e o povo foi castigado? Teve uma epidemia e o povo, grande parte do povo morreu. Então a pergunta é, como que eles fizeram idolatria naquele momento? Algum tipo de idolatria foi feito. Idolatria é uma das averot que qualquer pessoa, seja Yehudi ou não, é obrigada a fazer. Tem 7 mitzvot Bnei Noach, que qualquer pessoa é obrigada a fazer. Um dos pecados capitais que não se pode fazer é idolatria. Não pode fazer idolatria. Então, não pode fazer idolatria. Como que um Yehudi que viu Hashem no Egito, na saída do Egito, no deserto 50 dias, no Har Sinai, depois de 40 dias de ter visto Hashem mais uma vez, faz idolatria? Me permitam, não sei que expressão um pouco feia, mas tipo, religiosamente falando, parece que a gente tem um povo aqui bipolar. Como é que é possível? Aqui é transtorno não bipolar, Majnun. Como é que pode ser um povo Hassid? Como que era chamado o pessoal? Preste atenção comigo, virou cantor de Rock in Rio de repente. Não, de verdade, é pior que Rock in Rio. Fizeram idolatria. Como que é chamado a geração que morou no deserto? Como eles são chamados, de acordo com a Gemara? Dor Deá. A geração da sabedoria, a geração, que naipe que eles tinham? 6 estrelas. Como eles fizeram uma coisa dessa? Eu não tenho a resposta, não é brincadeira. Eles comiam man. No meio para falar com Deus. Tá certo, mas isso é idolatria. Isso é idolatria. Mesmo que é um meio para falar com Deus, o Rambam diz para a gente que qualquer meio intermediário entre eu e Hashem, Yehudi, homem ou mulher, isso é idolatria. Eles comiam man todos os dias. Tente acompanhar um pouquinho o drama da coisa, vai. Só deixa eu ilustrar um pouquinho. O povo comia man todos os dias, mesmo antes de fazer o pecado. Eles comiam man. Que brachá que eles faziam todos os dias antes de comer o man? Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min hashamayim. Isso era um povo que via que o pão caía do céu de verdade. A parna sai do céu. Alguns falam, outros não falam, mas acreditar é difícil. É um trabalho. Mas aqueles viam o pão caindo do céu. Como é que um povo desse pode fazer idolatria? Pergunta cabível é... Um dos grandes homens de Shivadimir, Rav Chaim Shumalevitz, tem um livro chamado Sichot Mussar. Ele fala que o pecado da geração que fez o bezerro de ouro, que o Rita Egel, que a gente está perguntando, tem que estar explícito no Passuco. Não precisa de uma explicação. Se é tão grave, tem que estar explícito no Passuco. Ele fala assim, ele fala o seguinte... Essa mesma geração que falou Zé Eli Ve'anveu, que a gente fala todos os dias no Vayosha, esse é meu Deus, Zé quer dizer o que é esse? Eles apontaram, eles viram Deus, estavam tão concretos, eles conseguiram apontar para Hashem, como eles fizeram o pecado do bezerro de ouro, porque a pergunta como só existe para alguém que está racionalmente pensando. Uma pessoa que fica ansiosa, uma pessoa que se precipita, uma pessoa que fica afobada, não existe a pergunta como. Então não existe, dissolveu, como é possível? Só é possível fazer essa questão, como é possível, para alguém que está pensando. O que aconteceu com o povo?
o povo estava viajando durante dias, meses e anos desde que saiu do Egito. Durante a jornada do Egito. Ficou um mês lá já, só com Moshe Rabbeinu. Depois saíram 40 dias com Moshe Rabbeinu, atravessaram o mar com Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fala, a gente vai voltar daqui 40 dias, já volto. Ele sobe, ele demora algumas horas mais. Pessoal, tentem sentir o drama. O povo começou a roer as unhas. Falou o quê? Como assim? Tudo que a gente fez agora, até agora, foi com Moshe Rabbeinu. Nós estamos no deserto onde sem o GPS, lá não tem sinal. Não pega sinal, não tem 3G, 2G, nenhum G lá dentro. Se Moshe Rabbeinu desaparecer, o que sobra da gente? Ficaram desesperados com toda a razão, de alguma forma ou outra. Quando alguém fica desesperado, não tem mais pergunta como é possível que uma geração que viu Hashem, uma geração que presenciou milagres, fez tal coisa. Essa pergunta não existe mais, porque a palavra afobação e ansiedade, elas empurram o homem da razão, e quando a pessoa perde a razão, qualquer coisa é possível de acontecer. Agora, se a afobação é tão grave, que foi Amidá, de alguma forma que David Amelech errou. Se a afobação é tão grave que gerou o pecado do Reta Egel, como está escrito na Torá, Saru Maher Minaderech, diz Rav Shmulevitz. Eles saíram Maher, quer dizer Maher, rápido. O problema foi o Maher, a precipitação. Da onde vem a midá de afobação? Da onde vem a midá, essa característica de ansiedade? Rav Salomon fala no livro dele, Matanat Chaim, que está relacionado diretamente com o cas, com o nervosismo. Uma pessoa que tem pavio curto, uma pessoa que fica nervosa rápido, essa pessoa não tem paciência de esperar. Quando a pessoa não tem paciência de esperar, qual que é a próxima coisa que acontece? Fica afobado, e aí acabou. Quer dizer, uma pessoa que ela é afobada é porque lá atrás, no raio-x emocional, o problema é cas. Fiquei pensando se a gente pudesse adicionar, junto com o cas, com o nervosismo que traz a ansiedade, a afobação, tem a ver também diretamente com um pouquinho de falta de emuná. Porque eu acho que de verdade, uma pessoa que, quando a pessoa tem um nível, um teor um pouco menor de emuná, a ansiedade dele é o quê? Maior. O contrário, ela é maior. Quanto menor minha emuná, minha fé, minha confiança em Hashem, maior a minha ansiedade. Outro dia eu estava sentado do lado de um aluno, e aí ele falou assim para mim, Rav, o que quer dizer a palavra ragua? O que quer dizer ragua? Calmo. Oh, não é assim? Em árabe como se traduz ragua? Oh, sussa. Boa, tranquilex, on the rocks. Aí eu falei para ele, ragua quer dizer tranquilo. Ele falou, Rav, o que tem a ver ragua com rega? O que quer dizer rega em português? Momento, né? Nesse momento, esse rega, esse momento. Falei, não sei, mas agora que você me fez a pergunta, uma pergunta boa é melhor do que uma resposta. É a mesma coisa. Eu acho que ragua tranquilo tem tudo a ver com rega momento. Por quê? Uma pessoa que sabe viver o momento normalmente está mais tranquila. É o contrário de ansiedade, é o contrário de afobação. Eu lembro, em algum lugar que eu estava uma vez, tinha um padeiro que trabalhava lá. Esse padeiro trabalhava e todos os dias a gente comia pão de ontem. Eu comecei a me questionar, como é que pode ser que o padeiro faz todos os dias pão e todo dia a gente come pão, sovorô, d'ontem. Pão francês. Pão francês. Francês. Até que eu vi que uma das pessoas que trabalhava junto com o padeiro era uma das moças lá na cozinha e ela que servia o pão. O padeiro fazia o pão e essa senhora servia o pão. Eu perguntei para ela, por que a gente sempre come pão de ontem aqui? Ela falou, senhor Rabino, vou explicar para o senhor que tem pão na geladeira. Se eu não servir o pão que está na geladeira hoje, ele vai ficar velho, porque ele não aguenta 2 dias. Então, o que eu faço? Todos os dias eu pego o pão que ele faz, coloco na geladeira. E o pão da geladeira eu sirvo para não estragar, para poupar o dinheiro da instituição. Quase que eu dei a coroa para de Rahambashi, né? Super sábia. Ou seja, todos os dias nós comíamos pão velho. Ele fazia pão fresco, a gente comia pão velho para quê? Para não perder o pão da geladeira, não jogar o pão fora. Eu fiquei pensando comigo mesmo, quando que a gente vai comer o pão de hoje? Nunca.
Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa, pessoal? Guarda comida no congelador, não serve nunca. Põe capa no sofá, ninguém pode sentar no sofá. A pessoa sentar no sofá e ela tif. Se a criança sentar no sofá, coloca a capa. Não. Até que depois de 3, 4, 5, 8 anos, a pessoa troca o sofá, ele doa o sofá, ninguém nunca viu que tinha um sofá embaixo da capa. A capa vai junto. A capa vai junto. E quem usa, usa melhor do que o dono. Por quê? Ragua, estar tranquilo tem a ver com rega. Curte um momento, daqui 10 anos você vai jogar, vai trocar sofá de qualquer jeito. Mas vai comer sempre o pão de ontem, está economizando o pão de ontem para... Amigo, come o pão de hoje, come o pão fresco algum dia. Uma vez, um homem grande no mundo do business, fez assim, ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou o seguinte, vocês devem conhecer, mas como é que uma mulher pode fazer um homem milionário da noite para o dia ou do dia para a noite, tanto faz? Como que é possível? Falou meio do discurso. Ele falou, claro que é fácil. Se o homem for bilionário e casar com ela da noite para o dia, ele vai virar milionário. Então, o único jeito de ficar milionário da noite para o dia é esse aqui. Ser bilionário, casar na frente do shopping e deixar ela gastar. Esse é o único jeito de virar milionário da noite para o dia. Todos os outros jeitos requerem o quê? Paciência. Paciência. Ansiedade não dá. A ansiedade é contra isso, né? Mas uma pessoa ganhando loteria, né? E se aconteceu de verdade, 99,9, né? Não conhecemos. Eu vi uma vez alguém mandou uma imagem interessantíssima, falou, o que você preferia? 1 milhão, apertando esse botão, ia ganhar 1 milhão instantaneamente, ou do lado tinha outro botão, 50% de chances de ganhar 100 milhões, só que daqui a alguns anos. A midá de ansiedade provém de falta de emuná, ragu, arega, e também de cas, como disse Rav Salomon. Religiosamente falando, é a mesma coisa. Shlomo Melech falou, um passuco, pessoal, tem algumas explicações do Gaon de Vilna, todas são bárbaras, mas tem algumas que são mega bárbaras. Shlomo Melech falou, Mishle, Perek Yutet Pasuk Bet. Atz beraglaim hote. Uma pessoa que corre com as pernas é hote. Quando eu vi isso, eu falei, uau, não posso mais fazer ginástica. Shani atz beraglaim hote. Uma pessoa que corre corre. Uma pessoa que é preguiçosa, tudo bem. Uma pessoa que corre, ele é um pecador. Termina o Pasuk dizendo, Ivelet Adam tesalev darko. O erro da pessoa, a bobeira da pessoa, ele acaba entrando num caminho errado. Ve'al Hashem tisalev. E a pessoa fica brava com Hashem. O que é isso? Diz quando divino algo espetacular. Ele fala o seguinte, quando uma pessoa tem alguma adversidade na vida, religiosa ou não, diz ele, a pessoa começa a ficar um pouco assim, fala, poxa vida, eu já fiz tanto por Hashem, de repente ele me manda esse tapa na cara. A pessoa abandona o barco. E ele fica chateado com quem? Com Deus, porque Deus mandou tal coisa. Diz o Gaon de Vilna, olha que interessante, por que aconteceu isso, Loleno, muitas vezes? Olha como ele explica o Passuco. Uma pessoa que o quê? Atz beraglaim, aquela pessoa que correu muito, ficou religioso rápido demais. Depois teve alguma adversidade e ele culpa depois quem? Hashem. Foi culpa de quem? Diz o Gaon de Vilna, eu próprio cresci mais rápido do que devia. Inclusive em relação a crescimento espiritual, eu não falei que a pessoa precisa andar para trás, ou precisa falar Hajé. Tá bom, se assufi, não. Mas a pessoa precisa crescer de uma forma o quê? Sustentável, boa palavra. Sustenta anda um degrau, segura lá e vai para o próximo. Porque senão depois a pessoa fala, eu não consegui me manter aqui, é culpa de Hashem, diz o Gaon de Vilna. Não, é minha culpa, olha que explicação bomba, que eu não consegui andar step by step. Em árabe, como se fala isso? Vai devagar, moço. Devagar, moço. Assim mesmo, assim mesmo. Mesmo religiosamente também tem que ter paciência. Olha, quando eu vi isso, eu lembrei. Tem um pessoal que eu não conhecia ele, talvez eu não sei se eu vi ele já alguma vez pessoalmente, mas eu sei que ele escuta nosso shiurim. Ele mora em Baltimore. Ele falou, Rabino, eu vou te mandar uma que você vai gostar. Ele mandou já faz alguns meses uma foto. Ele chamou um Uber, olha que espetacular,
o nome do motorista do Uber é Hashem. Esse é o nome do motorista do Uber. Não sei nem se é Yehudi. Pessoal, olha a mensagem que o cara recebeu quando ele chamou Uber. Hashem is arriving now in a Toyota Camry. Espetacular. Falou, Rabino, você vai gostar. O nome do motorista é Hashem, está aqui a foto para vocês. Hashem is arriving now. A Kadosh Baruch Hu está chegando agora num Toyota Camry. Só se for esse Hashem, pessoal. Uber Black ou Uber X? Não sei, não é nem Uber Black, é Uber X. Tá, mano. Pessoal, espetacular. Deus está chegando agora no Uber X. Só se for no Uber X, porque para Deus chegar na vida da pessoa requer preparo, paciência e um Camry. Limousine devia ser, né? Mas achei espetacular. Porque Hashem is arriving now. Só se for motorista de Uber, sem desmerecer nenhum deles. Mas Deus de verdade, Hashem, requer trabalho, como disse o Gaon de Vilna. Queria fazer uma observação curta, mas profunda, quando se refere à paciência. Mas fiquei pensando, é muito verdadeiro isso. A pessoa pode montar uma reputação da vida dele numa comunidade, como um pai, como uma mãe, como uma pessoa que presidente da sinagoga, quando membro da sinagoga, como um ser humano, como eu de. Olhem que interessante. A pessoa cultiva isso durante 10, 20, 30, 40, 60 anos. Sem brincadeira. Um dia precipitado. Um dia de afobação. Um dia de nervoso e agiu errado. 60, 70 anos de reputação, pensem junto comigo, foram para o tubo, queridos. Um dia! Mas, Habibi, a pessoa até fala, eu me comportei bem 70 anos na comunidade por um dia. Por um dia. Não sei porquê, mas assim a Kadosh Baruch Hu criou o mundo e assim funciona o mundo. Quanto grave a pessoa ficar nervosa, precipitada, afobada. Uma atitude errada, barmenana, a pessoa queimou o rastro dele nesse mundo de Shemen Tov, de um bom nome. Paciência também é importante quando a gente está tratando com pessoas. Eu vi uma história curta, mas espetacular. Uma menina foi num restaurante, uma criança foi num restaurante, perguntou para a garçonete quanto custa o sundae, sorvete, sundae. Imagina se tivesse acontecido num lugar onde os garçons não são tão gentis como no Brasil. Aí o garçom falou para ele R$10. E pergunta para ela, tá bom, R$10, é pesado. Sorvete completo, garçonete, quanto é que custa? Falou, o sorvete completo é mais simples do que o sundae, R$9. Sorvete completo. E o sorvete simples? A garçonete já estava saindo de si. O sorvete simples, R$8. A garçonete já virou as costas lá, falando para a moça, Ruhan Bet, vai para tua casa, né? A menina falou, você pode me dar um sorvete simples? Está sentada na mesa, a garçonete veio, preparou o sorvete simples, 2 bolinhas, sem cobertura, sem nada, trouxe para a menina. Terminou a menina de comer o sorvete dela, vem a conta, a menina coloca uma nota de R$10, que é o preço do sundae, dentro daquela carteirinha lá para pagar a conta, e fala para a garçonete, esses R$2 são de gorjeta para a senhora. A mesma menina que estava fazendo aqui barganha para ver se o sorvete custava 10, 9 ou 8 e pediu mais simples. Por que teve essa barganha? Porque eu queria deixar R$2 de caixinha para a garçonete. Eu, afoito, o garçom afoito, o que ia ver? Uma menina que veio aqui para atrapalhar a minha parnassá, para atrapalhar meu trabalho. Se eu fosse um pouquinho mais calmo, eu ia ver uma menina aqui que tem midot, cachinhos de ouro. Paciência é saber escutar alguém sem interromper a pessoa. Paciência essa é difícil. Eu estou com o meu aplicativo de música, eu estou no meu carro escutando música, e a música não é boa, espera 30 segundos antes de passar. Tem gente que é impaciente, a pessoa passa 60 músicas e não tem nenhuma que agrada. Você fala, escutei tudo, mas não escutei nada. Habibi, respira fundo. Escuta 30 segundos de música que você não gosta para provar que você mesmo, de vez em quando, é musculação. Eu tenho paciência. Está no semáforo. Preste atenção. A gente está preparando o shiur, a gente vê muitas coisas, é muito divertido. Está no semáforo, o semáforo demorou 2 minutos, tem uns que demoram mais.
vai abrir, falta 30 segundos para ir o semáforo, 20 segundos, 10, quando falta 5 segundos já tem uns caras que já vão. Habib vai levar multa de qualquer jeito, atravessa, queima o sinal de qualquer jeito. Falta 5 segundos, espera ficar verde para andar. Paciência. Agora, tem momentos que a gente não pode ter paciência na vida. Tem alguns que tem, que a gente mencionou alguns. Tem momentos que a gente não pode ter paciência. Quando a pessoa não pode ter paciência na vida, e aí é grave ter paciência, Moshe Rabbeinu termina o Sefer Torah falando sobre quem? Último verso do Sefer Torah. Últimas palavras do Sefer Torah, fechar o grande final do Sefer Torah. Vamos falar sobre quem? Quem Moshe Rabbeinu fala? Sobre quem ele fala? Fala sobre ele próprio, a pedido de Hashem. O lechol hayad hachazaka, a mão forte. O lechol hamorá gadol, uau! Essa é a tradução de morá gadol. Asher asa Moshe le'enei kol Israel, que Moshe Rabbeinu fez na frente de todo o povo. Assim termina o Sefer Torah. Rashi traduz o que ele fez na frente de todo o povo. O que vocês diriam que ele fez na frente de todo o povo? Diz o Rashi algo assustador. E que se não fosse Rashi que falava, ia falar que ela chama, ele quebrou as luchot. É isso que sobrou de Moshe Rabbeinu. Habibi, Hashem manda, escreve que você quebrou as luchot. Mas Hashem é só isso que tem para falar de mim. A criança vai terminar Sium do Sefer Torah, ele vai ler alto para o Abba e para Ima na festa da Messibá, do Humash, que ele vai ler? Moshe Rabbeinu quebrou as luchot. Só isso que eu fiz, Hashem? Tanta coisa que eu fiz, é isso que você lembra de mim? Sim, porque Hashem ainda fala para ele Yashar Kochacha, ou em Halab Shkoyach, não é? Pessoal, sabe por que esse é o fim? Esse é o grande finale, esse é o carimbo, esse é a cereja do bolo que sobrou de Moshe Rabbeinu para a gente, esse é o fim? Hashem falou para ele, parabéns, que moral você tem. Eu não te falei para quebrar o Sefer Torah, as luchot. Quando você viu o povo fazendo o pecado do bezerro de ouro, você sozinho foi lá, arriscou a vida para quebrar as luchot. Kol hakavod, hazak baruch. Uau! Assim vai terminar o Sefer Torah. Por quê? Hashem está ensinando para a gente no Sefer Torah, louvando Moshe Rabbeinu, tem momentos que uma pessoa precisa ser energética. Aí é um pecado a pessoa ser calma. Por exemplo, um Rav, um líder, quando ele vê uma comunidade fazendo Hilul Shabbat, ele não pode falar Abu Sakana. Mas eles não vão gostar do Rav. Mas o trabalho do Rav é o quê? Ficar acariciando as pessoas que vêm de carro para a sinagoga no Shabbat? Deixar as pessoas conversar na sinagoga, falar em apá do problema? O trabalho do Rav é, obviamente, não sempre, não toda hora, mas de uma forma carinhosa, mas tem momentos que tem que falar coisas que o povo faz de errado para, dentro do possível agradável, que as pessoas cresçam. Então, ser energético. Nesse momento não pode ter paciência. Um pai tem que ser energético quando vê os filhos se comportando de forma estranha. Estava conversando, sem dar muitos detalhes, com alguma pessoa e a pessoa chegou onde chegou. Eu falei para ele, me conta um pouquinho da tua história, querido. Ele falou, não, eu morei em tal lugar, eu fiz tal coisa e hoje eu estou aqui. Eu comecei a pensar comigo mesmo, como é que um pai deixa um filho, sem entrar em detalhes, ou uma filha, tanto faz, morar em tal lugar, fazer tal coisa distante de tudo? Mas agora eu quero que conserta. Meu querido, tudo na vida é um processo. Quando nós vemos os nossos filhos se comportando de alguma forma estranha, a gente sabe, o sexto sentido, especialmente as mães, sabe o que não é correto, não tem aqui paciência. Nesse ponto é proibido ter paciência, tem que quebrar as luchot. Com carinho, mas tem que quebrar as luchot. Moshe Rabbeinu quebrou as luchot, mas foi com carinho, mas ele quebrou as luchot, não pode ter paciência. Quando uma esposa vê um marido nesse mundo, sem nenhum contato com o Torá, ela tem que quebrar as luchot. Tem que achar algum jeito do marido estar conectado com alguma forma de Torá. Porque com um computador na frente da cabeça dele, com funcionários, com viagens para a China, com o celular na frente, uma pessoa que está perambulando pelo mundo sem uma âncora presa no chão, sacanat nefashot, moralmente, espiritualmente. Com a Torá também é sacanat nefashot, só que menos. Nesse momento, a pessoa tem que falar, aqui não dá para ter paciência. A pessoa tem que se ancorar em algum lugar de Torá.
E nessa fase final do shiur, já que a gente está falando de paciência, a gente esquece muitas vezes, mas da mesma forma que a gente levou dias, semanas, meses e décadas, fiz questão de falar devagar para a gente ter paciência, para chegar onde a gente chegou, formação emocional, de educação financeira, a pessoa tem que dar tempo para que as crianças possam também fazer alguns erros dentro do normal para chegar a essa formação. Porque eu lembro que a gente errou. E quando a gente caía, o que acontecia? Voltar para casa com a calça rasgada, o que as nossas mães faziam? Colocavam uma joelheira na calça. Não falava para o filho, você é burro, você cai. Coloca a joelheira. Porque o filho vai na escola para cair. Outro dia eu me machuquei, hein? Já não estava na escola, já estava... Depois de casado, me machuquei, eu fui para o médico, assustado, falei, doutor, por que aconteceu isso comigo? Torci o tornozelo, o que aconteceu isso comigo? Ele falou, isso só acontece com quem está vivo e fazendo ginástica. Tem razão, é isso mesmo. Porque a pessoa não pode mais cair. Eu vi uma charge outro dia no jornal que a mãe falou para o filho o seguinte, olha, não esquece que às 2 da tarde você tem francês. Às 4 horas, depois você precisa fazer ginástica, você tem futebol. Às 6 horas tem violão e depois tem que voltar para casa para estudar semana de trimestrais. Aí o filho olha para a mãe e fala, mãe, eu tenho uma dúvida. Ela falou, dúvida? Eu já falei todo o teu schedule, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, qual é o problema? O filho pergunta para a mãe, mãe, e que horas eu vou poder ser uma criança? Boa pergunta. Quando que eu vou poder ser uma criança? Não, meu filho, o mundo está tão competitivo. E aí? O mundo está competitivo, mas ele também tem que saber ser uma criança. Não, mas sabe a formação que eu tenho? Habibi, com 6 anos de idade não sabia nem escrever português. Que formação que você tinha? Devagarzinho. Dê tempo ao tempo. Nós precisamos ter paciência e erros que não são graves, tem que deixar a criança aprender. Com essa história a gente termina para a gente ver quanto paciência na educação, quando é permitido, a gente já mencionou os casos que é permitido quando não é nada grave, sempre volta com brachá. História verdadeira. Espero que seja um sinal de paciência. Uma vez, teve um casamento em Israel e o menino casou com a filha de um Rosh Yeshiva muito importante. De repente chega um homem e pede para falar no Sheva Brachot. Muitos não conheciam esse homem. E ele chega com aquela kippah, já foram no Kotel, é maravilha, você pega aquela kippazinha de papel, sabe aquelas kippot que não fica na cabeça, você faz para cá, ela cai, nunca prende bem na cabeça. Então, ele chegou com aquela kippah na cabeça, parecia que era uma pessoa que não estava acostumada a usar kippah. Tudo bem, qual o problema? Mas o que ele vai falar no casamento desse Hatan, desse jovem, com a filha desse Rosh Yeshiva? Deram para ele permissão, ele foi lá falar, as pessoas, muitos não conheciam ele. Falou, quero contar uma história para vocês. Anos atrás, tinha um jovem que era muito bagunceiro na escola. Me identifico muito com a história. Muito bagunceiro na escola. Ele estudou na escola, ele era muito bagunceiro. Só que ele estudou numa escola um pouco mais religiosa. E aí, de repente, ele colocou... Já tinha feito muitas diversões, e ele estava procurando sempre onde podia fazer alguma coisa a mais. Ele abriu o Aron HaKodesh uma vez, pegou um carneiro e colocou dentro do Aron HaKodesh. Fantástico. Imagina que legal. Um carneiro dentro do Aron HaKodesh. No dia seguinte, ele chegou cedinho na reza, ninguém entendeu o porquê. Ele chegou cedo na sinagoga, primeiro chegar na reza, Selihot, Korbanot, Zohar HaKadosh. Fez tudo. Até que... foi lá o Rav ajudar outra pessoa a abrir o Aron HaKodesh, abre o Aron HaKodesh, trach. Quem sai do Aron HaKodesh? O carneiro, desce pula do Aron HaKodesh. Todo mundo já não tinha dúvida e sabia, pela cara do menino, pelo passado do menino, Mihayá, quem que fez a grande astúcia. Então, sentaram juntos, viram o que tinha que fazer, não sabiam o que fazer com o menino. Chamaram o diretor da escola, falaram, a gente não sabe o que fazer mais com esse menino, passou dos limites da criatividade, a gente não sabe mais o que fazer com esse menino. Agora que está gravado, talvez algum menino vai usar isso para o bem, né? Então, vai lá e resolve o senhor. O presidente pensou bastante e falou para ele, querido, a gente pensou, eu pensei, nosso caso aqui, você não tem mais nada para fazer nessa escola, tudo isso aquele senhor contando no casamento, você não tem mais o que fazer nessa escola e a gente
deseja para você muito boa sorte, Atzlahat Darko, Tfilat Haderech, Hagom Hayavim Tovim. Bom, aí o menino falou para o Rav, se eu sair da escola e eu casar com uma mulher não Yehudiado, a culpa é do senhor. Falou, por quê? Eu saí da escola do jeito que eu já sou, na idade que eu tenho, que formação que eu vou ter, o meu futuro é culpa do senhor. Assim falou o menino. O presidente da escola, que estava tete a tete com ele, falou o seguinte, você jura para mim que você vai cuidar que você e sua descendência casem com Yehudim? Custe o que custar? Falou, Rav, eu sei o que eu fiz, eu entendo a consequência da minha atitude, colocar um carneiro no Arona Kodesh, e eu juro para o senhor. A história continua, história verdadeiríssima. Esse homem saiu, dias passaram meses, pouquinhos anos, Segunda Guerra Mundial aproxima-se da cara dele. Ele passa por isso. Depois esse homem vai morar nos Estados Unidos, num lugar afastado, e, sem querer, ele acaba casando com quem? Com uma mulher Yehudiá. Sem querer. Chegou a hora agora de filhos. Ele teve filhos. Os filhos dele saíram, passearam, voltaram e, sem uma educação, todas as probabilidades são que a pessoa vai parar, infelizmente, com quem queremos ou não. Esse menino volta para casa, o filho desse jovem colocou, sem falar Shonará, o carneiro lá no Arona Kodesh, volta para casa, fala, pai, quero te contar uma coisa. Ele falou, o que você quer contar? Eu quero... Não colocou o carneiro. Ele falou, eu estou ficando seriamente comprometido, eu vou noivar com uma menina. Aí o pai vira para o menino e pergunta para ela é Yehudiá? O menino fala, não, mas o que interessa isso para a gente? Desde quando a gente deu importância para isso? O pai vira para o filho e fala o seguinte, filho, eu já fiz muitas coisas erradas, mas mentiroso eu não sou. E contou a história do carneiro para o filho. O filho vira e decide depois largar essa mulher em respeito ao pai e depois casou com uma outra mulher. Aquele senhor falando no casamento era o filho do homem que colocou o carneiro e falou o seguinte, senhoras e senhores, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida naquele momento foi largar aquela mulher que eu mais amava. Por quê? Porque meu pai falou que para ele mentira era algo que ele não ia conseguir fazer. Então, em respeito ao meu pai, eu abandonei aquela menina. E o noivo que está aqui sentado é o meu filho. A escola achou que valia, cada caso é um caso, ter paciência com o menino. O neto daquele menino, em vez de sair, sei lá quem ia sair da gangue, acabou sendo um menino que casou com uma menina, onde o pai falou que mal a kippah ficava na cabeça, mas falou, esse é o meu filho, porque tiveram paciência com meu pai. Que Bezat Hashem a gente saiba ter paciência nos momentos corretos. Lembre que a amidade de paciência provém da falta de calma ou do caso do nervosismo. Emuná, que a gente possa ter confiança em Hashem, viver cada rega, cada momento, que sejamos pessoas regoim, tranquilas, que a Deus Baruch Hu possa a gente comer o pão de hoje, não se preocupar com o pão de amanhã, que a Deus Baruch Hu dê para cada um o pão de hoje e de amanhã, sem preocupação. Amém, querida. Amém.